Aleluia, Deus seja louvado, amém? Amém? Glória a Deus pela sua vida. E o rei que deixou a casa dele aqui, eu não sei se era para ficar mais pegar mais unção, ou ele esquecer essas chaves pela rua, a Lília como o fígado dele. Semana que vem, 3 meses, né, Rick? 3 meses aí. É bodas de farinha. Oi? Alguém está sussurrando aí. 3 meses é bodas de... Alguém sabe? Quê? Açúcar. Pode pegar chuva não, Rick. Não pode chover. Aleluia. Assim, o Rick, nós aqui fazemos o pré-nupcial, algodão. E aí, né, nós temos assim alguns casais, que eu gosto de falar porque é importante, top 10, assim. E aí? Alô? De onde está falando? E na lista, por enquanto, né, já há 11 anos vem aí liderando, né, o 01, casal 01. Quem é? Eu. Soberba. Albert e Alexandre, Ingrid. Pastor, como é que é isso? Em relação ao que é ministrado, que é executado e resultado. É o casal 01. De todos os meus pré-nupciais e dos top 10, 01. O Rick é o esposo mais engraçado que eu... Desculpa, Rick, mas quando eu lembro de algumas cenas, é demais. Mas, ó, o casal tá chegando firme, hein, Ingrid? Fique esperto aí, você e Alexandre. Rick e Lilian, né? Só para você ter uma ideia, a gente vai entrar daqui a pouco já na ministração. No início, que eles estavam ficando noivos, né? Vieram falar que iam casar, e eles agendaram o pré-nupcial quase 1 ano de antecedência. E no coração deles estavam fazer um puxadinho, né? Tem a laje da mãe, ia aumentar, ia dar uma reforma na casa da mãe, ia fazer um puxadinho. E Deus os honrou aí com um imóvel 0 quilômetro, 0 bala. Deus abençoe e os sustente. Alexandre e Ingrid também não era diferente. Uma casinha pequenininha ali, meio apertadinha. E o Alexandre, ele sempre foi diferenciado. Fora da curva, assim. Quantos anos você comprou a primeira casa, Alexandre? 17? 17 anos. Já não era uma casa, uma casinha, mas já estava lá. E graças a Deus, hoje eles já estão aí, 2 quartos, terraço, tem campo de futebol, piscina no terraço do cara. Mas por que eu estou falando isso? Gente, a gente erra pra caramba. A gente se equivoca várias vezes. Mas mantenha teu coração nos princípios, nos ensinamentos, naquilo que está sendo ministrado ao seu coração. Creia na visão que está sendo passada para você aqui desse púlpito. Receba isso na sua vida.
Por quê, irmãos? Só vai aproveitar quem receber. Você já viu nascer alguma coisa da onde não foi semeado? Então, o terreno ele tem que recepcionar, seu coração precisa receber essa palavra. Você que está aí na sua casa, abre o coração, recebe essa palavra. Está na dúvida? Irmãos, não tem problema não, coloca diante de Deus. Senhor, meu coração está na dúvida do que foi ministrado, esclarece, me dá a direção certa, e Deus vai fazer isso com você. Mas não abra mão de ser feliz, não abra mão de ser abençoado, abençoada, porque Deus não te trouxe aqui por um acaso. Toda vez que você chega neste lugar, toda vez que você sintoniza aqui no canal da Família Vida Nova, Deus preparou algo para o seu coração. Não perca as oportunidades. Amém? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem corriqueiro do nosso dia a dia. E até o tema que nós colocamos, né, tem a ver com esse dia a dia, que é resolvendo. O dedinho vai sair de lá e vem para cá, resolvendo os meus conflitos. Amém? Quem essa semana teve um conflito seu? Eu passei por um conflito pessoal, interno, né? Emocional, psicológico, não importa. Amém? E é complicado, irmãos, né? Ali, podia ser uma luva verde e amarela, irmão. Brasil! Quem aqui não tem conflitos? Quem não passa pelos seus conflitos, irmãos? É complicado isso. Ter o controle psicológico, emocional, para quê? Para passar pelo conflito. Porque quando você não consegue resolvê-lo, você fica no conflito. E o conflito vai te vencer. Uma hora ele vai te nocautear. Você vai cair. E muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem dificuldade de trabalhar esses conflitos, que é tão comum. A gente começa a conversar, às vezes, no gabinete, né, pastoral, e aí a gente coloca alguns exemplos, assim, de pessoas que já atendemos. É claro que não citamos nome, nem trazemos qualquer referência que a pessoa possa criar, não, alguma ligação. Mas trazemos apenas o fato, o exemplo. E a pessoa fica olhando assim e diz, não é só eu. Tem mais pessoas que vivem também problemas. E quando a gente pede assim, e quem conviveu um conflito essa semana? Não é para te expor não, irmãos. Porque quando você levanta a mão, esse irmão que está atrás de você, está do lado, está na frente, fica olhando, e ele fala, ué, ele também? Ele começa a perceber que não é só na vida dele que está tendo chuva, tempestade, está tendo erosão, seja lá o que for. Todo mundo vive isso. E se todo mundo vive isso, e consegue sorrir, e consegue ser feliz, consegue produzir, construir, criar, por que eu não posso? E aí começa a entender que a vida não vai chegar, a vida já está acontecendo com ele. E conflitos fazem parte da vida. Você conhece aquele salmo que diz assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nem conflito. Olha para essa pessoa e fala, ó, o Senhor não vai deixar que falte nem conflito na sua vida. Que isso, pastor? Deus não faria uma coisa dessa. Ah, não? Então vamos para as palavras do próprio. No mundo passareis por aflições, por conflitos, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Quer dizer, eu venci os conflitos e vou te ajudar a vencer também. Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 19. Vamos ver a história desse homem bem conhecido, que é a história de Zaqueu, né? São 10 versículos. Lucas, capítulo 19. Quantos já leram ou já ouviram a leitura de Zaqueu, da história de Zaqueu aqui? Faz assim, eu, tá. Zaqueu era um homem, um judeu, nascido de judeu, cresceu, vivia entre seu povo, mas por algum motivo desta vida, ele foi parar no meio lá dos romanos e dos outros povos que ali estavam, mas os romanos que controlavam. Se tornou ele coletor de imposto, né? O cara era auditor fiscal, trabalhava na Receita, e era visto como um grande inimigo do seu povo, pelo seu povo. Por quê? Porque ele cobrava os impostos do seu povo para levar para os romanos. E não só isso, irmãos. Quando a gente chegar no final da história, que Zaqueu resolve os seus conflitos, ele deixa transparecer o que ele vivia. A palavra dele diz assim, quando Jesus fala que houve salvação nesta casa, grande milagre, a transformação dele. Por quê? Porque ele diz, resolvo pegar os meus bens, vou dar a metade para os pobres, e com a outra metade eu vou pagar todo aquele que eu tenha roubado, tenha defraudado, 4 vezes mais, que é o que manda a lei. Zaqueu tinha um conflito. Além de ser visto como traidor, porque estava trabalhando para o inimigo, segundo, né, o coração do povo, ele ainda roubava. Imagine você, irmão, você viver na igreja, todo mundo te olhando torto assim. Você passa e as pessoas olham assim. Eu lembro de quando você está chegando, né, logo no início assim, da minha conversão, eu passava assim, aí vinham uns irmãos. Quando você está no início da conversão, você quer mostrar para todo mundo que você é crente, né? Hoje nem tanto, por causa da eletrônica, mas antigamente, você pegava a Bíblia, né? Bíblia debaixo do braço, né? Leva na mão? Não, crente leva a Bíblia aqui, debaixo do braço. Eu não sei porquê, né? Passava, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor, irmã. Outros mais raiz, né? Pai do Senhor, varoa. Varão de Deus, profeta, abençoado. Nem conhece, já fala que o cara é profeta, que é. E aí vinha eu, com a minha bermuda, a minha camiseta, todo feliz, e o irmãozinho vinha passando. E aí eu cheguei e, Pai do Senhor, fiquei. O irmão passou, olhou para o outro lado, quando ele viu que eu ia levantar a mão, ele olhou para o outro lado. Eu falei, ué? Aí fiquei meio sem graça, baixei e continuei, mas não entendi bem. Na minha segunda experiência, aí, família de assembleano também, me explicaram, mas que você estava de bermuda. Falei, então tá beleza. Você que está no vídeo aí, eu não quero falar mal de ninguém, tá? Estou falando de usos e costumes, ama a todos, como disse, tenho assembleano na família, mais tranquilo, e aqueles roxos mesmo.
Quando me convida para ir lá na igreja, eu vou de paletó e gravata, abotoadora, vale tudo, né? Aí, passei perto do outro, fiquei na pista. Falei, quer saber? Agora, quando eu ver manga comprida, aquela coisa, nem falo, passo direto. E segui. Passei perto do mesmo de calça, camisa normal de manga. Eu não falei com ele, porque eu falei, eu não vou falar. Ele não fala, como não dá paz do Senhor? Passei. Quando eu passei, ele, paz do Senhor, varão. Ali estava de calça. Aí mais tarde, eu tive uma experiência interessante. Por quê? Porque esse varão tinha familiar aqui na igreja. Aí, um outro parente dele estava passando mal lá, incorporou lá uma entidade lá. Botaram eles dentro do carro e levaram na minha casa. Chegou lá, chamou. Aí eu desci. Como é que eu estava? De short, descalço, sem camisa. Aí quase que eu fui para o inferno, né? Aí o irmãozinho disse, pastor, a gente chegou aqui, ele não quer sair do carro, disse que ele sabe quem mora aí, que ele não vai lá dentro não. Eu falei, ah é? Ele falou isso para vocês? Falou. Então vocês estão conversando com o capeta. Abre a porta, abre o carro. Sai daí, em nome de Jesus. Ele saiu, falei, agora vai andando. Levei ele e falei, vou levar lá para cima, o meu terreno. Chegamos lá, estava eu, Odete, minha sogra, mais o irmão que veio. Botamos ele na roda do fogo, filho. Aí começou, quando ele sentiu que o negócio ia pegar, rasgando a roupa. Aí eu falei, deixa fazer o espetáculo. Quando terminou de rasgar a camisa, falei, agora vamos orar. Botamos a mão, oramos. Os demônios se foram. Aí aquele irmão falou para o outro, caramba, você viu? Ele estava de short, descalço, sem camisa. E o demônio obedeceu. Mas por que eu estou falando isso? Vocês não estão nem na pregação, gente. Veio, deve ter algum propósito nisso. Por que eu estou falando isso, gente? É porque o que vale não é o que você está vestindo, o que você está usando, deixando de usar. O que vale é aquele que está na sua vida. Não é isso? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí eu fico imaginando Zaqueu passando. Eu sou judeu também, só que os judeus rejeitavam ele. Fechavam a cara, não queria saber dele. Talvez até por isso, por raiva, ele roubava os caras, né? Ficava irritado, também ia lá e roubava os caras. Se bem que Zaqueu, a sua tradução do nome quer dizer o quê? Puro, justo, inocente. E aí, a Bíblia diz, quando ele começa o texto, ele fala assim, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Imagina uma pessoa rica, pessoa de posse. O pessoal vê logo, né? As roupas, por mais humilde que seja, né? A havaiana dele não é igual à sua. Gente, a camiseta que você usa lá, camiseta de algodão, você compra a sua lá, sei lá, R$100,
A camiseta dele custa R$2.000, 3.000, deve ser aquele algodão egípcio, né? 180 fios, 350, nem sei se tem camiseta, sim. Mas não é uma coisa comum. E esse homem era alguém poderoso na cidade, renomado, reconhecido pela sua condição. E a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó. E esse homem que ali estava, no versículo 3, fala o seguinte: e procurava ele, Zaqueu, né? E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aquele homem rico, ele ouviu falar de Jesus. Certamente, ele ouviu falar do seu amor, do seu poder, da sua misericórdia. Certamente, ele ouviu coisas sobrenaturais sobre ele. E a Bíblia diz que ele correu, porque ele queria ver esse Jesus. Quem é esse cara? Mas no final nós vamos ver o propósito dessa corrida. Essa corrida de Zaqueu nada mais era do que ter descoberto alguém que poderia ajudá-lo nos seus conflitos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus relacionamentos. Você não está aqui por acaso, irmãos. Os seus conflitos te trouxeram aqui. Você não está vendo esse vídeo por acaso. Os seus conflitos te colocaram diante dessa TV, desse monitor. E você está nos acompanhando. Porque conflitos, irmãos, surgem em nossas vidas quase que todos os dias. Uns mais simples, outros mais difíceis. Às vezes, chega a colocar em risco a própria vida. Outras vezes, é só escolher se você vai comer estrogonofe ou um bife com batata frita. Mas, pastor, isso não é conflito. É um conflito. Para você, é tão simples que parece não ser, mas para algumas pessoas... Vou comer um peito de frango grelhado, salada de alface, tomate? Ou vou comer um x-tudão que vem com alface, tomate, mas também tem bacon, presunto, queijo, tem um montão de coisa lá. É um conflito para algumas pessoas. O que acontece? A Bíblia diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Primeira coisa que eu quero te falar aqui nesta noite, irmãos. Jesus entrou aonde? Em Jericó. E ia passando. Ele não ficou parado, ele ia passando. Movimento. Você vai ver que no reino de Deus está sempre em movimento. Sempre em movimento. E por que eu quero te chamar a atenção para esse ponto? Primeiro ponto, irmãos, quando o povo estava lá no Egito, escravizado, lá, veio pelo deserto, qual foi o primeiro lugar que eles chegaram para entrar na terra prometida? Qual foi? A primeira batalha deles? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. As muralhas chegaram em Jericó. É visto como local aonde eles chegam do cativeiro do Egito. O que eu quero te dizer nesta noite, irmãos? Você vinha caminhando até hoje chegar aqui. Você vinha do seu Egito, você vinha do seu deserto.
provocado por conflitos que você trazia dentro de você. Mas hoje, no nome de Jesus, essas muralhas vão cair. Hoje, no nome de Jesus, vai se abrir uma vida nova para você. A terra que mana leite e mel, a terra da promessa, hoje começa a se cumprir as promessas de Deus na sua vida. A Bíblia diz que vem Jesus e entra em Jericó. Vem Jesus, irmãos, e entra na sua vida, entra no seu problema, entra na sua dificuldade, entra nos seus conflitos. Não coloque obstáculos, não coloque, mas se não assim, irmãos, Jesus está entrando nos seus conflitos. E aonde o Senhor está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair, a unção de Deus chegou. Minha irmã Ana gosta, né? Tu és maravilhoso, Jesus. Aonde Deus está. Aleluias, amém? Primeira coisa, irmãos, creia nisso. Jesus chegou na sua Jericó. Mas por que, pastor? Ele veio ao seu encontro. Vá ao encontro dele. A Bíblia diz que ele chegou e veio passando. Mas Zaqueu foi ao encontro dele. Tome a iniciativa, irmãos. Vá ao encontro de Jesus. Tome a iniciativa nesta noite, diga: Senhor, eu creio que nesta noite começa a mudar a minha vida. Senhor, eu creio que esses conflitos que vêm me atormentando já durante algum tempo serão solucionados a partir de hoje. Começa a profetizar sobre você. Começa a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, irmãos. Começa a liberar o seu coração, começa a aliviar o seu coração. Isso vai te possibilitar ver o que Deus ainda vai te mostrar. Amém? E aí a Bíblia diz que ele vinha, e havia naquele lugar esse homem chamado Zaqueu, que a sua tradução quer dizer puro, inocente. O que Deus está falando para mim? O que Deus está falando para você? Venha de encontro a Ele, mas venha com o coração aberto, coração puro, coração inocente. Não cria mais um conflito para você. Mas será que esse Deus não cria isso, não. Abra o coração, seja como aquela criança inocente, que quando quer alguma coisa, quer. Quando não quer, não quer. Seja essa criança. Zaqueu era esse homem de coração puro, inocente, mas era visto como ladrão, e era ladrão, ele mesmo reconhece isso. E vive esses traumas. Eu não sei quais os traumas que você possa estar vivendo. Eu não sei o que a vida fez com você. Eu não sei o que as pessoas que à sua volta fizeram com você, para te tornar aquilo que você é hoje, o que você é agora. Mas eu quero te dizer nesta noite, dê um basta nisso na sua vida. Jesus chega em Jericó, isso quer dizer, ele veio para derrubar essa muralha, para tirar esse impedimento. Ele quer te levar a terras novas, ele quer te levar a uma vida nova. Permita-se ser tratado por Ele. Mas o que eu preciso fazer? Primeira coisa, tome uma decisão. Eu quero. O que é lindo em Jesus é Ele ter todo o poder nos céus e na terra e te pedir licença para entrar. Ele não invade, Ele não derruba. Ele fala: eis que estou aqui, eis que estou à porta e bato.
Se você abrir, eu vou entrar. Ele está dizendo, eu quero entrar, mas eu dependo da sua decisão. Você quer que eu entre? Eu quero resolver os seus conflitos. Eu quero derrubar as suas muralhas. Mas você quer que eu faça isso? Em muitas vezes, em muitos momentos, Jesus faz isso. Vem o cego, vem o paralítico, e ele pergunta, o que tu queres que eu te faça? Jesus quer o seu coração, irmãos, decidido, pronto, falando, eu quero. Não é fácil, irmãos, não é simples. Decisões, às vezes, vai requerer de mim, de você, abrir mão de muitas coisas, abrir mão daquilo que muitas vezes é até prazeroso para nós, mas o Evangelho também é renúncia, irmãos. Ele não é só renúncia, ele também é renúncia. E renunciar é quando eu decido, irmão. Eu quero ir para a direita ou para a esquerda? Para a esquerda. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Eu decidi. E é o que o Senhor quer saber. Qual é a sua decisão? Você quer sair hoje daqui com esses mesmos conflitos? Ou quer permitir que eu derrube essas muralhas? Você quer permitir que eu traga a solução para esses conflitos? O que queres que eu te faça? É uma decisão minha, irmãos. É uma decisão sua. Mas eu tenho certeza que Deus tem poder para hoje derrubar toda muralha que te impede crescer, ser feliz, se desenvolver, ir adiante, mudar sentimentos, emoções. E aí a Bíblia diz que, no versículo 3 diz, e procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Você, irmãos, está curioso, mas será? Como é que é esse negócio? Como é que é esse Jesus? Como é que acontece isso, esse negócio de milagre, transformação, de mudança? Como é que é isso? Zaqueu também estava curioso. Ele queria conhecer melhor esse Jesus, que provavelmente ele ouviu as manifestações sobrenaturais de poder que aconteceram através desse Jesus. E ele ficou curioso. No versículo 4 diz que, e correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. Primeira coisa é você entender que Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Assim como o povo do Egito, irmão, estava na escravidão no Egito. Jericó era a porta de entrada para a vida nova que Deus tinha para eles. E quando a gente se depara com essa experiência, com esse momento de Jesus, com a vida desse homem Zaqueu, exatamente ali, ele entrava em Jericó. E é o que ele vai fazer, ele vai transformar a vida de Zaqueu. Ele vai dar uma vida nova para Zaqueu. Ele vai derrubar as suas muralhas. Aquela muralha que separava ele do seu povo vai cair por terra. Aquilo que separava a sua mente de estar conectada com Deus, iria cair por terra. Então, o que ocorre, irmãos? Estamos vivendo esse momento nos dias de hoje. Nesse exato momento que você está aqui neste lugar, que você está nos vendo nesse vídeo, nesse exato momento, é o momento que Deus está dizendo, eu estou entrando na sua vida, estou chegando na sua vida. E a Bíblia diz que Zaqueu, no versículo 4, fala que ele procurava ver, mas havia uma multidão, ele não tinha condição. Então ele corre, sobe numa árvore, uma figueira brava, sincômero, em outras versões que chamam,
para ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Mas ele queria o quê? Apenas o quê? Ver Jesus. Faça todo esforço, irmãos. Corre para ver Jesus. Jesus está passando, então corre para vê-lo. Eu sei que quando você botar teus olhos nele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Mas pastor, já sou crente, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sei, você entregou lá atrás, mas hoje você está vivendo um conflito, você está vivendo uma situação que tem ofuscado a sua visão, não tem te permitido enxergar o que é o reino de Deus, como Deus age, o que Ele pode fazer. Então o inimigo trabalha para te cegar, para que você não perceba e não veja o poder de Deus para agir sobre você. E aquele homem estava nessa realidade, mas a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, e ele faz de tudo para ver Jesus. Talvez se você me visse correndo para subir numa árvore, para ver alguém que iria passar por ali, você não achasse tão interessante. Mas imagine uma figura mais conhecida, nos deixou há pouco tempo, né? A Rainha Elizabeth. Imagine aquela senhorinha correndo, subindo, que ela era pequenininha também, né? Para subir em um local para ver Jesus passando. Irmãos, o que você acha que ia acontecer? Pastor Renato correndo para subir numa árvore para ver Jesus passando. O que ia acontecer? Ia ser o comentário na igreja. Rainha Elizabeth correndo para subir numa árvore para ver Jesus passando. O que ia acontecer? O mundo inteiro ia falar. Ia parar tudo, todo mundo ia falar. Porque era a Rainha Elizabeth. Zaqueu era um homem proeminente na cidade, gente. Imagine esse homem subindo numa árvore para ver um cidadão que iria passar ali. O burburinho que causou ali naquela cidade. Bombou, o Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, todo mundo. Pastor Diogo fez um vídeo, botou um negócio lá, jogou lá no canal. A live dele nesse dia bombou, né? Com a rainha subindo. 10 milhões de pessoas ao vivo com ele. Zaqueu sobe na árvore. E para a surpresa dele, Jesus para e diz, versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu estava onde? Oi? Não, ele não estava na árvore. Falaram aí. Ele estava em cima da árvore. Porque Zaqueu era o cara. E Jesus fala o que para ele? Desce depressa, porque hoje me convém chegar na sua casa. Sabe quando que Jesus vai chegar aí? Você sabe quando? Sabe quando ele vai chegar aqui? Quando a gente entender João Batista, quando diz, importa que ele e eu diminua. Quando a gente entender que a gente tem que baixar a bola. Ele é o Salvador, Ele é o poderoso, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que liberta, que cura, que salva. E Ele quer chegar na minha casa.
Não é assim que a gente canta? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas. Ele quer entrar, irmão, mas primeiro eu tenho que descer. Eu não sei aonde você está, irmãos, eu não sei em que você subiu, eu não sei aonde você está se colocando, mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, desce depressa, porque hoje eu vou estar na sua casa, hoje eu vou estar na sua vida, mas você precisa descer daí, vem para cá. Amém? Abra a mão, irmãos, o que é isso? Não tenha vergonha, não tenha orgulho, não tenha... Desça e permita ele chegar a você. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Zaqueu, no versículo 6, e apressando-se, desceu. Jesus falou, desce de... No versículo 6 diz, e apressando-se, desceu. Eu quero te dizer, obedeça exatamente o que Deus está mandando. Não inventa não, irmãos. Não cria da sua cabeça não. Se ele só falou para você descer, o que você tem que fazer? Descer. Não, mas eu já fiz isso. Lembra de Davi com a arca e o carro? Eram os varais para os levitas carregarem. Mas ele queria dar o último lançamento para Deus. Olha só, vou mandar preparar um carro. Você pode fazer o que você acha que é a melhor coisa do mundo, mas para Deus, sabe qual é a melhor coisa do mundo? Obedecer. Amém? Só obedeça, irmão. Só obedeça. Ele está dizendo, deixa eu entrar na sua vida, me dá uma chance, obedece, obedece. Zaqueu obedeceu, e olha o que aconteceu, e apressando-se desceu, e recebeu-o com alegria. A minha versão diz assim, e recebeu-o gostoso, né? Com alegria, que eu estou com a minha versão que eu li em casa, e vendo todos isto, as pessoas estavam vendo, murmuravam dizendo, que entrará para ser hóspede um homem pecador. Irmãos, quando o céu começar a se mover a seu favor, quando Deus começar a agir na sua vida, vai ter um montão de invejosos, irmão, vai ter um montão de que não tem a visão, não conhece a Deus, não tem Ele no seu coração, que vai começar a dizer, olha lá, olha só, fulana, viveu isso, viveu aquilo, faz isso, faz aquilo, olha lá, está achando que é crente. Mas Jesus só quer uma coisa, desce depressa e deixa eu entrar na sua casa. Não se preocupe com aquilo que os outros estarão falando. Não se preocupe, irmão. Deus está tratando com você. Jesus não deu ouvido para aquela multidão, porque ele estava tratando com Zaqueu. Não se preocupe com o falatório, irmãos. Deus está tratando com você. Então ele diz aqui, e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho, Abraão é o pai da fé. E não tem como você dizer que tem fé sem obedecer, irmãos. A fé está atrelada à obediência. Eis que aqui também temos um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Deus está dizendo para mim, irmão, Deus está dizendo para você, o quê? Naquele momento que Jesus passa ali conversando com todos, e principalmente com Zaqueu, ele estava ministrando a vida de Zaqueu, falando sobre as coisas da vida. Certamente ele olhou para Zaqueu e lembrou lá o que Paulo fala aos romanos, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, porque ali tinha um banquete. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O que Zaqueu precisava, irmãos? Da justiça. O seu nome, Zaqueu, significa justo, mas você não está sendo justo. Mas Jesus não falou assim para ele. Jesus mostrou como é que opera a justiça. Falou como é que opera o amor. Mostrou que, sendo justo, você terá paz no seu coração. Mostrou que, ao ter paz no seu coração, a alegria do Espírito Santo vai tomar a sua vida. E certamente falou do reino de Deus. E ao ouvir tudo aquilo, ele se levanta e toma uma decisão. Eu vou honrar o nome que eu recebi. Eu resolvo pegar metade do que eu tenho e dar para os pobres. E com a outra metade, aquilo que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Amém? E Jesus fala que ali chegou a salvação. Por quê, irmãos? Ele era a salvação, Jesus Cristo. Mas foi evidenciada na vida de Zaqueu. Como, irmãos? Resolvo pegar a metade dos meus bens e dar para os pobres. Quanto custou para os pobres? Quanto custou para os pobres? Aquela metade de bens que Zaqueu estava dando, quanto que custou para essas pessoas que estavam recebendo? Nada. Eles ganharam. Zaqueu, Jesus estava falando de quê? Da graça de Deus. A graça de Deus. Não pagamos nada. Recebemos pelo simples manifestar do amor de Deus. Quando ele fala, vou pegar a outra metade e pagar o que eu roubei 4 vezes mais, o que é isso? É a lei. A lei judaica determina que, se você defraudou alguém, tem que restituir 4 vezes mais. Ele está cumprindo com o quê? Com a lei. A lei e a graça. Aonde eu tenho a lei e a graça? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento, não é isso? E o segundo? É semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei, todos os profetas. Jesus está dizendo aqui para mim, para você, está dizendo para ele lá naquele momento. Eu vou resolver os seus problemas. Só obedeça. Obedecer o quê, pastor? A palavra dele. Recebe a palavra e obedece. Seus conflitos serão resolvidos. Seus conflitos serão solucionados. Os ferrolhos serão retirados. Os grilhões serão quebrados. Pode ter certeza disso. Ele vai começar a nos liberar para essa liberdade do Espírito Santo. O Senhor tem nos chamado, o Senhor está te chamando para vivermos uma vida nova, como Zaqueu. Como Zaqueu. Ele não teve mais conflitos? É claro que teve, mas agora ele tinha sempre aonde buscar a solução, sempre tinha as respostas. Assim é comigo, assim é com você. O que está te faltando para correr para Jesus? Para ver Jesus? Mas não só ver, irmão, porque quando você vai ao encontro dele para vê-lo, ele se candidata a ser convidado na sua casa.
Desce, deixa que eu vá, permita que eu entre na sua casa. Desce depressa que eu quero entrar na sua casa. Deus tem pressa, irmãos, para te abençoar. Deus tem pressa para te livrar. Corre, corre. Não perca a oportunidade. Não espere o próximo culto. Como foi falado aqui, a próxima quarta-feira é para você já agradecer aquilo que você recebeu nesses próximos 7 dias, até lá chegarmos. Desce depressa, venha depressa ao encontro da bênção de Deus para a tua vida, da transformação de Deus para a tua vida. Irmãos, a riqueza que Deus tem para você, você não imagina. Zaqueu, ele abriu mão de toda a riqueza dele, para quê? Para ter a riqueza que Jesus estava levando para ele. Paz, alegria do Espírito Santo. Deus tem paz para a sua vida, alegria para a sua vida. Como os outros pastores colocam aqui, tá? Nós temos problemas também, dificuldade, irmãos. Mas por quê? Que a gente não fica cuspindo marimbondo, tacando pedra em ninguém, irritado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos controla, nos domina. E quando você fica ele traz a paz do Espírito para a gente. E quando você fica muito inquieto, não quer sair, ele te bota no hospital, deitado em casa, com a perna quebrada, fica quietinho aí. Mas é porque você pede: Senhor, me controla, me dá paz, me dá direção. Amém? Mas Ele quer entrar na sua Jericó. Ele quer entrar na sua vida. E eu quero te convidar nesta noite a descer depressa e a vir de encontro a Jesus, porque Ele vai estar na sua vida e na sua casa. Amém?